Olá, eu sou a Maria Eduarda. E eu sou a Nicole. Hoje nós estamos aqui para apresentar a Cantina de la Mama com a convidada Marina. E nesse primeiro momento eu vou perguntar sobre a história do empreendimento. Eu me chamo Marina Pissaia. Eu sou hoje proprietária da empresa Cantina de la Mama, junto com a minha mãe. E estou cuidando da empresa na média aí desde uns 14 anos, então aí aproximadamente perto dos 20 anos. Eu sou formada em administração de empresa pelo UFPR, me formei em 2012. Tenho curso de biotecnologia, então sou responsável técnica pelos vinhos também, com registro no Ministério da Agricultura e no CRQ. E também sou sommelier, fiz o curso sommelier pelo Senac em 2014. Que legal. E Marina, você lembra qual foi a data de abertura da empresa? O CNPJ foi aberto em 2011 ou 2012, uma coisa assim. Eu não lembro bem certinho. Mas a empresa já tinha, tipo, o comércio, vamos dizer assim, já se tinha desde 2000, quando começa o caminho do vinho. A minha mãe, ela tirava leite e acabou vendendo leite para a cooperativa um mês todo e acabou devendo para a cooperativa. E ela decidiu que ela não ia mais vender leite, essas coisas. Daí ela começou a tirar leite, que estava com as vaquinhas ainda, até ela vender, e ela fazia requeijão, ela fazia queijo, ela fazia pirogue, ela fazia uma infinidade de coisas vindo do leite e vendia. Então ela vendia na casa das pessoas, tipo, ia entregar no centro da cidade. E nesse meio tempo começa o projeto do Caminho do Vinho, e é onde ela começa a vender em casa também. Entendi. E vocês participaram, então, e participam de atividades para desenvolver o caminho do vinho? Sim, a gente trabalha junto. A minha mãe foi presidente da associação por 4 anos, foi vice por mais 2. É, a gente, né, participa de festa do vinho. A gente tem também, que nem eu sou professora do folclore aqui da região, então mantém através da cultura. A minha mãe agora que nem está no coral, então está lá mantendo também as coisas. Hoje mesmo ela teve numa reunião da prefeitura que vai lançar um mapa de turismo do município, bem interessante. Então a gente está sempre participando e desenvolvendo coisas assim. E vocês têm foto do início lá de 2000, quando começou? Bem pouquinho. Uhum. Eu era 2000, eu tinha 9 anos. Aham. Então, eu não era uma pessoa que, na época, não se tinha facilidade para fotos e também nunca fui muito ligada. E a minha mãe, menos ainda. Mas Uhum. tem, algumas coisinhas tem do pessoal tirar e tal, ter. A gente começou atendendo, era um paiolzinho que era onde meu avô fazia vinho, né? O pai do meu pai. E ficamos lá por um tempo. Aí mudamos para onde era a garagem do caminhão do meu pai, só que a gente tinha dado uma reformada. E hoje a gente está no mesmo lugar onde era a garagem, mas uma loja totalmente nova. E quando iniciou a cantina, vocês lembram quais eram os objetivos? Ou, assim, você lembra de alguma coisa? Eu, eu sempre até falei na última pesquisa que respondi sobre isso, era necessidade. Não era tipo, ai, vamos fazer porque quero empreender. Não, era necessidade. A minha mãe tinha alguns filhos, ela é separada do primeiro casamento, então ela tinha 4 filhos do primeiro casamento. E esses filhos trabalhavam fora, alguns eram pequenos, ela precisava ajudar eles. E também tinha eu, né? E aí ela trabalhava, e aí, como eu falei, ela vendia leite, o leite não deu, ela falou, vou mudar, vou para outra coisa, e daí foi coincidindo de dar certo com o projeto do Caminho do Vinho. Então foi, eu acho que a primeira palavra que define o que fez criar a loja foi a necessidade. Uhum. E algum do. Você disse, né, que foi a necessidade, mas tem algum objetivo que ainda continua Ah, hoje? não. Hoje a gente que nem a minha mãe produz, a gente é muito voltado para a área de produtos que a gente vende. Então, eu faço vinho, a minha mãe faz as bolachas, os pães, faz pirogue, faz tortelha. E tudo isso vem daquela culinária rural e caseira que veio da avó, da bisavó. Então, a gente preza muito por isso. As geleias todas da loja é a minha mãe que faz. Então, a gente tem muito disso, dessa preservação da
do que é feito por nós e também da cultura que vem da avó, da bisavó, de trazer essas, que nem as geleias da cantina hoje, todas são produzidas apenas com a fruta e açúcar, como sempre era produzido lá, não tem adição de conservante, nada disso. E essas e outras, né? O pão, mesma coisa. Então, a gente busca o mais natural possível e o mais próximo daquilo que a minha mãe aprendeu a fazer em casa. Perfeito. Agora eu vou fazer algumas perguntas referente à estrutura da empresa, né? Certo. Você lembra quantos funcionários tinham no início? Ou se era somente você e a sua mãe? Quantos tem atualmente? Então, a gente foi por muito tempo só eu e minha mãe. A gente Uhum. tem algumas ajudas no sentido assim, o pessoal que corta grama externamente, ajuda com jardim, essas coisas, mas foi por muito tempo só eu e minha mãe. Hoje eu tenho uma funcionária que trabalha fim de semana, que é freelance, né? Ela trabalha todo fim de semana. E tenho uma funcionária no meio da semana registrada. Ela trabalha meio período com a gente, então, e mais eu e minha mãe. A parte de produção é tudo eu e a mãe. As meninas ficam mais na loja mesmo para atendimento. Uhum. E qual que é a missão e a visão da empresa, da cantina? Cri, nem contem que eu sou formada em administração. É, como é que era? A Denise me pega se ela vê um negócio desse. Então, a gente não tem nada formulado porque são empresas muito pequenas, assim, nunca. Mas eu acredito que acho que a missão nossa, assim, é crescer de uma forma que a gente consiga cuidar daquilo que a gente produz, sabe? Uhum. Então, assim, eu nunca tive a ambição de falar assim, nossa, eu quero produzir 300 mil litros de vinho, 500 mil litros de vinho. Não é o que eu procuro. Eu procuro ter ali 20, 30, que é uma coisa pequena e que eu acho que eu consigo cuidar bem, sem precisar. Não é pela falta de mão de obra, mas é que fica sobre os meus cuidados. Eu sei o que eu estou fazendo. Às vezes que eu deixo para alguém vazar vinho, eu já acho que eu tenho um problema, imagina fazer. Então, eu prefiro ter menor produtividade e maior qualidade naquilo que a gente faz. Uhum. E vocês têm alguma estratégia, por exemplo, de expansão da empresa? Não, Não? não, E em relação ao marketing de vocês, quais são as ferramentas que são não utilizadas? temos. Não, vocês Eu sou decididamente um ser humano bem sem vocação para marketing. A gente tem as redes sociais, tem Instagram, tem Facebook, usa o WhatsApp, né? Mas Uhum. eu não sou tão boa com isso. E a gente não tem uma equipe ainda contratada para trabalhar, para fazer essa área. Uhum. Então, acho que E, hoje, olhando como as mídias sociais são bem importantes, esse é bem um tendão de Aquiles nosso, assim. uhum. É, e por fim, nessa parte de estrutura também, como que vocês lidam com a gestão financeira e principalmente de recursos, por exemplo, do vinho ali mesmo? Para não dizer que eu não joguei fora a faculdade de administração, aqui está a minha área. A administração financeira é toda comigo. Uhum. Sou eu quem cuido de tudo e faço questão de cuidar. Então, sou eu que mantenho as contas, sou eu que faço a gestão quanto custa produzir, quanto a gente tem que pôr de margem de lucro em cima de produto para que o negócio se torne viável. Tudo isso é comigo, Uhum. entendeu? Então, para a gente encerrar essa parte dos nossos questionamentos, a gente vai entrar numa parte de desafios que vocês enfrentaram. Quais os principais desafios que hoje vocês enfrentam e já enfrentaram que vocês conseguem identificar? Tá. Atualmente a gente tem um problema que é assim. A gente sabe que o país não anda tão bem financeiramente. E é o primeiro setor que corta. Se eu tenho dinheiro, eu passeio. Se eu não tenho, eu não passeio. Então, logo, a gente tem notado que, assim, historicamente, os meses de setembro e outubro são meses muito fracos para nós. Porque o pessoal já começa a guardar dinheiro para o final do ano, já começa a economizar, essas coisas assim. Então, já vem muito fraco. Mas esse ano, em especial, setembro e outubro foi muito fraco de movimento.
E também se dá por causa das chuvas no fim de semana, sabe? Isso é uma coisa que é muito complicada, porque, eu vou investir em marketing, mas se o povo não está vindo porque falta recurso, qual, qual é a certeza que vai resolver, né? Então, a gente tem Uhum. esse problema, assim, eu acho que esse é um grande problema nosso. E como eu disse, esses meses de setembro e outubro sempre são muito fracos para nós, e esse ano foi mais ainda, que eu vejo que é um ponto assim que a gente tinha que buscar uma solução. E digo isso não só por mim, como a gente conversa com os nossos vizinhos, a gente sabe que esse é uma época ruim para todos nós. Então, é, teria que ter alguma coisa que movimentasse essa época do ano. Uhum. Que mais que era a pergunta mesmo? Que eu esqueci. Não, Os era problemas, exatamente isso. eram os problemas que a gente tem e que a gente teve, né? Isso. E daí, Tá, a já gente. até aproveitando esse gancho, né? Como que a empresa ela se prepara para imprevistos e crises econômicas? Porque a Tá. gente entrou até numa pandemia, né, um tempo Uhum. atrás, e que acredito que Então, abalou todo mundo, né? eu acho que a pandemia não foi tão ruim quanto tem sido agora. Porque, assim, por mais que a pandemia, tipo, a gente passava um período fechado, mas ao menor sinal de abrir, a galera super queria Uhum. vir, então tinha movimento. Agora não, agora tá aberto e tem pouco movimento. Então, isso é um problema, né? É uma coisa que isso eu observo, e aí talvez seja até uma crítica aos meus vizinhos, porque assim. Quando eu comecei a produzir vinho, a gente produzia vinho, só vinho colonial, só vinho de mesa. Então, tinto suave, tinto seco, da Bordeaux, branco suave, branco seco. E os meus vizinhos todos produziam desse tipo de vinho. Só que a gente começou a ver que a gente precisava ter um mercado para vinhos finos também. Então, a gente começou a produzir vinhos finos. Eu hoje produzo Cabernet Sauvignon e um Moscato de um branco e um tinto. Tem vizinhos aqui nossos que já têm vinhos premiados e muito legal, porque são vinhos ótimos, de excelente qualidade, que tem Malbec, tem Cabernet, tem, enfim, uma gama aí de variedades de uvas diferentes. E uma coisa que eu observo que a gente não tem aqui em relação aos restaurantes é tipo um restaurante que sirva à la carte, um restaurante que saia desse hábito do buffet. E isso atrai um público, uma classe mais baixa, Uhum. sabe? Então, assim, uma coisa que eu noto, a gente talvez, quando começou o roteiro, a gente tinha um público classe B. Hoje a gente já está indo para um público classe C e às vezes até D. Por quê? Por causa dessa questão de não ter um refinamento daquilo que a gente quer. E eu sinto isso muito, assim. Outro fator que também pega bastante, isso daí culpa das vinícolas, é degustação. A gente dá a provinha de vinho e isso atrai muita gente só para beber no fim de semana. Então também cai a qualidade do público. Eu acho que essas coisas deveriam ser reestruturadas, sabe? Tipo, pode ter o restaurante com buffet. A gente tem um lá que eu gosto bastante, que é o Obiava, ele tem o buffet. Só que ele tem um buffet mais refinado. É, pode ter a prova, mas vamos embutir um custo, para que a pessoa não venha só beber, porque ele vai bebendo da primeira à última vinícola e sai bêbado. E quem faz isso, e não é um preconceito, gente, porque é a realidade. É aquele jovem que reúne uns amigos, que às vezes está sem dinheiro no fim de semana e vem batendo de cantina em cantina para beber. Só para beber. E isso gera fila, gera trânsito, fala, nossa, o roteiro está cheio. Mas não gera financeiro. Então, não adianta nada estar com o roteiro cheio e não ter retorno financeiro para isso. E eu acho que esses foram outra percalço que a gente passou e hoje já tem enfrentado com mais tranquilidade, é a questão do registro das vinícolas no Ministério da Agricultura. Quando a gente teve que registrar foi um problema bem sério, porque a gente não sabia, a gente sofreu bastante, e hoje já está tudo ok, mas mesmo assim, no início foi bem intenso o perrengue lá com eles. Uhum. E sobre sair desses problemas em relação, puxa, um público mais classe C, não tá dando tanto retorno, como é que a gente vai. Faz basicamente o que toda empresa faz. Um mês dá mais, guarda um pouco mais, outro mês dá menos, cobre o furo e vai tentando
remediar as coisas para poder passar o período. Principalmente as empresas pequenas são desse jeito, né? Sim. Vai administrando ali para não trabalhar no negativo sempre. Perfeito. Bom, para finalizar, eu vou fazer uma última pergunta, porque lendo aqui no nosso roteiro, você respondeu quase todas agora. Mas como que vocês fazem a precificação dos produtos de vocês? Eu geralmente trabalho o que eu acho que é, assim, vou dizer assim primeiro, eu acho que é um pouco errado, porque a gente tem um trabalho, vamos dizer assim, muito específico e deveria ter mais valor, mas daí competitivamente ele não funcionaria, sabe? Eu hoje trabalho com o quê? Quando é produto que é terceirizado, porque a gente também tem produto que a gente só revende. Eu ponho uma margem e essa margem é calculada com base no. Eu vou gastar X com imposto em máquina de cartão, tem isso, tem aquilo. A gente calcula, faz uma basezinha ali de cálculo e que fica em torno aí na casa dos 70% acima do valor, mais ou menos. E para os produtos que a gente produz, é feita a somatória do custo e aí implica mais ou menos essa mesma regrinha ali para poder ter uma margem boa. Como eu falei para vocês, eu gosto de produzir os meus produtos. Então, o vinho, o pão, o salame, essas coisas deviam ter valor agregado em função da quantidade que a gente produz. Mas daí não gera competitividade comercial na região. Então, vamos dizer assim, para mim, hoje um vinho de mesa deveria estar na casa dos 30, R$ 35 para valer a pena mesmo, sabe? Só que se eu ponho esse valor e o meu vizinho está vendendo a 25, não vai girar, sabe? É isso que é a situação, a gente fica naquela balança. Então, eu tenho um valor um pouco a mais que os meus vizinhos, na casa dos 27, 28, alguns vendem a 25, mas também não é aquela coisa absurda, porque senão não gera essa competitividade. Bom, então era isso mesmo, Marina, sobre o envolvimento da Tranquilo. creatina. Uhum. Se Quer falar precisarem de alguma mais uma coisa? coisa, meninas, podem contar comigo, que estou sempre à disposição, bem tranquilo.